Olá, boa noite, amigos, boa noite, irmãos. Olá, meus amigos. Jefferson, boa noite, seja bem-vindo. Prazer te receber aqui nesta noite no nosso estudo, na nossa reflexão. Boa noite, meus amigos. Espero que tenham passado uma semana de paz, uma semana tranquila, uma semana de muita alegria. Para nós é um imenso prazer estar aqui todas as sextas-feiras para aprender, para estudar um pouco a doutrina maravilhosa de Jesus. Na verdade, o Evangelho no lar, onde Jesus fazia a sua reunião, o seu Evangelho, na casa de Pedro, nosso querido Simão Pedro, onde eles se reuniam e Jesus passava todos os ensinamentos e que hoje nós, juntos, ainda estamos aprendendo, estamos refletindo para podermos, de alguma forma, seguir os seus ensinamentos. Todas as semanas, antes de iniciarmos, nós vamos começar lendo um trecho do Evangelho escrito para ele. Como eu digo sempre, este livro não é uma psicografia, são entrevistas que Chico dava, pois ele e Bacelli conviveram muitos anos ali, lado a lado. Então, iniciando, será o item 55. Então, diz assim: o exemplo é uma força que repercute de maneira imediata, longe ou perto de nós. Não podemos responsabilizar os outros fazem de suas vidas ao fazer o que é vida. Quando a reflexão mais e nós não somos por aquilo que dizem. Nós falamos à noite, ler o capítulo, mais uma reflexão, mais de 3 partes, muito interessante para a nossa reflexão. Diz assim, que Filipe era pescador de Cafarnaum, com as explanações de Jesus sobre um texto, sempre os justos de valor da santidade, narrou com bondade. Certo fariseu, de vida irrepreensível, atingiu posição de imenso respeito público. Passava dias inteiros no templo,
entre orações e jejuns insanos. Conhecia a lei como ninguém. Desde Moisés aos últimos profetas, decorara os mais importantes textos da revelação. Se passava nas ruas, era tão grande a estima de que se fizera credor, que as próprias crianças se curvavam reverentes. Consagrara-se ao Santo dos Santos e fazia vida perfeita entre os pecadores da época. Alimentava-se frumente, vestia túnica sem mancha e abstinha-se de falar com toda pessoa considerada impura. Acontece, todavia, que, havendo grande peste na cidade próxima de Jerusalém, um anjo do Senhor desceu, prestimoso, a socorrer necessitados e doentes, em nome da divina providência. Mas necessitava, porém, das mãos diligentes de um homem, através das quais pudesse trabalhar, apressado em benefício de enfermos e de sofredores. Lembrou-se de recorrer ao santo fariseu, conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. Mas o devoto se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não lhe sobrava o mínimo espaço interior para entender qualquer pensamento de socorro às vítimas da epidemia. Como cooperar com o emissário divino? Neste setor, se evitava o menor contato com o mundo vulgar, classificado em sua mente como vale da imundície. Esse texto nos dá o que pensar para que a gente possa aprender. Nós temos que, em primeiro lugar, ficarmos atentos àquelas inspirações que chegam até nós. Porque este anjo que foi enviado, ele veio exatamente para intuir, para inspirar esta criatura, este homem, que já era conhecido na corte celeste. Mas ele estava tão ocupado naquilo que ele fazia e naquilo que ele achava-se, pelo orgulho, muito bem colocado, mas ele não tinha tempo para qualquer pensamento de socorro às vítimas daquela epidemia, que ele já deveria ter ciência do que acontecia. Porém, ele evitava o menor contato com o mundo vulgar na sua mente, naquilo que ele pensava. Mas será que um verdadeiro cristão, aquele que honra só na aparência os atos de devoção, passando os dias em oração, não sendo caridoso, nem indulgente para com seu próximo, com o seu semelhante, que valor ele tem? Oi, Ilma, boa noite, seja bem-vinda, querida. Já lemos o primeiro item, mas depois eu dou uma repassada novamente. Então não adianta nada ficarmos dizendo, suplicando, orando e dizendo, Senhor Mestre, Senhor. Mas se nós não professamos os seus preceitos, de que adianta? Muitas vezes nós imaginamos, nós vamos ao centro, ou vamos à igreja, vamos ao culto, seja lá de que crença religiosa sejamos nós. Então a gente diz, nossa, eu vou na segunda, quarta e sexta e no domingo de manhã. Ou então eu vou tal dia, tal dia, tal dia e não saio do centro da igreja ou do templo. Mas será que nós estamos professando os preceitos do nosso Pai Maior, do nosso Mestre Jesus? Será que nós podemos dizer que nós estamos sendo verdadeiros cristãos? Pois às vezes nós nos honramos diante das pessoas apenas na aparência, mas na devoção, muitas vezes, nós passamos o dia todo em oração,
mas diante dos nossos irmãos necessitados, nós não temos a facilidade, não temos a disposição para chegarmos e colocar os nossos serviços para ajudar os outros, a ajudar o outro de alguma forma. Mas então nós podemos nos impor diante dos homens, mas não diante de Deus, pois Ele tudo vê e tudo Ele sabe tudo o que nós fazemos de bom e também daquilo que não é tão bom. Por isso, no capítulo 18 do Evangelho, muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Lu, minha amiga querida, boa noite, seja bem-vinda. Então, nem todos, diz neste capítulo, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, nos diz Jesus, meu Pai que está no céu. Então é lá que nós vamos vendo com toda certeza a nossa atitude. Porque se nós ainda não conseguimos entrar, nós não nos sentimos já com o direito de entrar no reino dos céus, pelo que fazemos hoje, nesta encarnação, porque até conseguirmos avançar até o ponto de entrar no reino dos céus, até o ponto de sentir ele dentro de nós, certamente vai demorar ainda um pouquinho, porque não estamos ainda dispostos, não estamos ainda com a perfeição de poder atingir o reino dos céus. Nós ainda estamos como aquele que constrói a sua casa, a sua moradia, sobre uma rocha, ou será que nós estamos sobre aquele que constrói sobre a areia? Aquela areia que quando vem o vento, vem a chuva, ela cai. Ou será que nós ainda estamos já pensando em construir a nossa casa sobre aquela rocha, onde nós podemos ter a firmeza de que a todo momento, quando chegar a chuva, o vento, a nossa casa vai continuar firme, porque ela está lá sendo construída naquela rocha. E isso nós podemos trazer para o nosso dia a dia, para a nossa vida, enfim, para a nossa construção de fé. Será que a nossa fé ainda se encontra numa areia movediça? Será que com o vento a nossa fé é levada? Ou será que a nossa fé está em cima de uma rocha? Como eu disse ontem, em um local onde eu fui palestrar, Jesus nos disse que para que tenhamos a fé como um grão de areia, como um grão de... Confundi bastante agora a ideia, hein? Como nós tivemos um grão de mostarda. Mas então, qual é o grão da mostarda? Vocês já pegaram um grão de mostarda, uma semente da mostarda na mão? Então, esse grão, essa semente, ela não é tão pequena assim. E também a mostarda em que o Cristo se refere, não é a essa mostarda, verdura, em que a gente come, que a gente conhece por aqui. Ela é uma árvore, ela é uma árvore muito bonita. E quando ela está plantada ali, naquele terreno, ela precisa estar com as raízes bem fixadas, igual a nossa fé. Porque se der um vento, ela tomba. Se vier uma chuva muito forte, ela pode se escoar e descer também. Então a nossa fé é assim. Ela precisa estar como uma casa numa rocha, ou então com as raízes profundas, plantada através desse grão de mostarda. Além de que ela tem que ser molhada, tem que ser regada todos os dias, como a nossa fé também.
porque todos os dias nós temos que estar dispostos a fazer a nossa oração, a elevarmos o pensamento até Deus. Assim é uma maneira da gente estar colocando o alimento da fé em nossos corações. Mas então vamos prosseguir aqui sobre o Evangelho de Jesus na casa de Pedro. Então ele dizia, contando, narrando a história para todos, que o anjo insistia então no chamamento. Contudo, a peste era exigente e não admitia delongas. O mensageiro afastou-se e recorreu a outras pessoas amantes da lei. Nenhuma, entretanto, se julgava habilitada a contribuir. Ninguém desejava arriscar-se. Todo mundo estava muito bem acomodado, né? Como nós muitas vezes estamos também e não queremos sair da situação em que nós nos encontramos. Então, instado pelas reclamações do serviço, o enviado de cima encontrou o antigo criminoso que mantinha o propósito de regenerar-se. E, através dos fios invisíveis do pensamento, convidou-o a segui-lo. E o velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou. Obedeceu ao doce constrangimento e votou sem demora, com a espontaneidade de cooperação robusta e legítima, ao ministério do socorro e da salvação. Lúcia, boa noite, seja bem-vinda. Muito bom tê-las aqui conosco, todos vocês. Então, eu vou voltar um pouquinho para que vocês possam entender aqui aonde nós paramos. Porque um fariseu fazia muitas orações, ficava orando o tempo todo, cuidando unicamente da parte que lhe cabia. Só se alimentava frugalmente, vestia túnicas completamente limpas, branquinhas, sem manchas, como diz aqui no texto, e ele era tido como um verdadeiro santo lá aonde ele morava. Ele era conhecido na corte celeste por seus reiterados votos de perfeição espiritual. E ele se achava tão profundamente mergulhado em suas contemplações de pureza que não sobrava a ele nem um tempo, o mínimo que fosse, para que ele pudesse fazer o socorro às vítimas da epidemia. Então este anjo, esse emissário divino, esteve até lá, tentando passar através do pensamento, através, como ele diz aqui, do seu emissário, pela vibração do permanente que nós temos pelo pensamento. Nós estamos completamente ligados pelo pensamento em todos os benfeitores espirituais, aos nossos protetores e também ao nosso próprio espírito, porque temos intuições e temos inspirações. A intuição é dada pelos espíritos benfeitores ou por aqueles que estamos sintonizados a eles. E a inspiração vem do nosso próprio espírito, que tenta nos passar muitas vezes aquilo que realmente estamos necessitados naquele momento. Mas como somos todos orgulhosos, acreditamos que as inspirações, as intuições são realmente apenas aquilo que nós queremos. Jamais admitimos, muitas vezes, que foi a inspiração dos céus que chegou até nós. Mas devagarinho nós vamos aprendendo, devagarinho nós vamos compreendendo que às vezes essas inspirações que nos chegam são da espiritualidade,
de acordo com os nossos pensamentos e sintonia, como eu disse agora. Então, através do fio invisível do pensamento, esse nosso irmão, esse enviado de cima, que encontrou esse criminoso, e ele tinha o propósito de se regenerar. Olha que coisa! Então, através dos fios invisíveis, ele conseguiu captar que aquele velho ladrão, sinceramente transformado, não hesitou e foi seguindo pelo pensamento aquela criatura que o convidou. Então ele obedeceu ao doce constrangimento e voltou-se sem demora, com a espontaneidade da cooperação robusta e legítima, ao ministério do socorro e da salvação. Ele enterrou cadáveres insepultos, improvisou remédios adequados à situação, semeou o bom ânimo, aliviou os aflitos, renovou a coragem dos enfermos, libertou inúmeras criancinhas ameaçadas pelo mal, criou serviços de consolação e esperança e, com isso, conquistou sólidas amizades no céu, adiantando-se de surpreendente maneira no caminho do paraíso. Então, como eu disse anteriormente, de nada adianta ficarmos dizendo Senhor, Senhor, orando o tempo todo, mas se nós não conseguimos seguir os preceitos do nosso Pai e também do nosso Mestre Jesus, as nossas orações não têm o mesmo valor que tem com aqueles que podem conquistar de alguma sorte e de alguma situação em que ele possa mudar, fazendo aquela transformação que nós todos precisamos fazer, porque não importa, entre aspas, o que fomos até ontem. O importante é que sejamos, a partir de agora, conhecedores que já somos das leis divinas e das informações que temos através dos ensinamentos de Jesus. Nós podemos mudar, a partir de agora, o nosso modo de agir, deixando os nossos vícios para trás e começarmos a fazer as virtudes. Como dizemos sempre, deixando a porta larga um pouquinho para lá e tentando nos aproximar da porta estreita. Então, o reino de Deus, como diz o Evangelho, é para os brandos, para os humildes e também para os caridosos. Então, nós não podemos esperar de forma alguma que a justiça venha multiplicar somente pelas nossas palavras, somente pelas nossas orações, a justiça divina. Porque essa justiça, como nós sabemos, ela é o único caminho que está aberto para que nós possamos alcançar o reino dos céus. Então, nós estamos muitas vezes orando, nos ajoelhando, estamos ali confiantes no auxílio do Pai. Mas se nós não fizermos nada, não tivermos a prática sincera do amor e da caridade ao nosso irmão, ao nosso próximo, que é um semelhante nosso, nós não estaremos, com toda certeza, seguindo aquele caminho para alcançarmos o reino dos céus. Porque nós sempre estamos procurando um atalho. Quando estamos diante de alguma situação, nós sempre achamos uma maneira de pegar um outro caminho, desviamos da rota real para que a gente possa vencer este obstáculo. Mas muitas vezes ele é exatamente aquela situação onde nós temos que passar, é aquele
é aquela muleta para que a gente possa dar um salto, ou melhor dizendo, é uma alavanca para que a gente possa crescer, para que a gente possa alcançar o reino dos céus. E assim nós vamos aprendendo com esta lição que nos ensina com muita propriedade a diferença que existe, que nós, como somos preconceituosos, a diferença que existe naquele que se diz santo e naquele que quer mudar para poder melhorar-se. João, boa noite, seja bem-vindo. Prazer tê-lo aqui também conosco. Então, nós vamos vendo que a diferença que existe para a espiritualidade, para o nosso mestre, para o Pai Maior, é bem diferente da nossa. Porque nós julgamos, e que não deveríamos julgar, nós temos o nosso preconceito por aquelas pessoas que muitas vezes, como esse que está aqui, como exemplo que Jesus pega este irmão como exemplo, que fica bem distinto aqui, ele pega um irmão que era criminoso, mas que ele queria se regenerar. Então, todos nós temos esse direito, todos nós temos essa oportunidade de, a partir de agora, a partir deste momento, fazer a nossa transformação. Porque se nós não nos transformarmos, nós não poderemos entrar no mundo de regeneração. Boa noite, uma satisfação é toda nossa de tê-lo aqui. Obrigada, João, seja bem-vindo mais uma vez. Então, meus irmãos, esta citação do nosso mestre é muito importante para nós. É muito interessante para que a gente possa perceber que nós ainda somos muito orgulhosos, que nós ainda somos muito preconceituosos. Então, nós precisamos começar a mudar a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir com todos os nossos irmãos, como nos diz o nosso mestre, tendo a prática sincera da lei do amor, justiça e caridade. Então, continuando aquilo que o Mestre Jesus está nos passando, ele diz, na casa de Pedro, obviamente, ele diz que os presentes registraram a pequena história entre a admiração e o desapontamento, porque ninguém interferisse. O Senhor então comentou em seguida o longo intervalo. Após o longo intervalo, a virtude é sempre grande e venerável, mas não há de cristalizar-se à maneira que de joia rara sem proveito. Então a virtude é muito mais importante e é grande e venerável, mas não há de cristalizar-se, como ele diz aqui, à maneira de uma joia rara e sem proveito. Porque a joia é muito importante para nós, mas a virtude é muito importante para a espiritualidade maior que nos envolve neste momento e também que ele coloca em nossa disposição para que a gente possa seguir. O João está dizendo aqui que é uma relíquia... agora que eu percebi! A relíquia das revistas espíritas do seu acervo. Pois é, João, eu não queria que ficasse a exposição, mas infelizmente ficou. E aqui tem um segredinho. Eu aproveitei uma oferta da Candeia quando eles estavam vendendo a revista espírita numa promoção de R$11 cada fascículo. Eu já tinha uma meia dúzia, e aí que eu havia ganho lá em Poços de Caldas, no nosso encontro espírita, que acontecia antes da pandemia todos os anos,
E aí eu adquiri o restante. Realmente é uma relíquia, com toda certeza. Mas ainda não li todas não, viu? Devagarinho a gente vai abrindo uma ou outra quando nos sobra um tempinho. Mas então, continuando aqui. Se o amor cobre a multidão de pecados, os serviços santificantes que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos no bem a companhia dos anjos, antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. E reparando que os ouvintes se retraíram no grande silêncio, o Senhor encerrou o culto doméstico da Boa Nova, a fim de que o repouso trouxesse aos companheiros multiplicadas bênçãos de paz e meditação, sob o firmamento pontilhado de luz. Esta narrativa, ela vem nos remeter à parábola do bom samaritano. Que queiramos ou não, ela se encaixa direitinho aqui nesta noite, onde Jesus, na casa de Lázaro, como eu não mostrei no início, aqui está o livro, o exemplar que estamos usando. São várias capas, várias edições, mas esse é o nosso. Mas o conteúdo é sempre o mesmo. Então, nós vemos na parábola do bom samaritano, todo mundo já conhece, mas a gente só vai dar uma repassada, que aquele homem ferido, nu, todo machucado, que havia sido espancado, estava ali na calçada. E nisso passa um sacerdote, um doutor da lei, que conhecia toda a teoria das leis, mas ele não praticava, pois ele olhou, passou e continuou. Em seguida passou o levita, que é um padre da tribo de Levi, que também tinha um amor muito egoísta, pois ele também olhou, ele também viu aquele irmão na calçada e ele continuou o seu caminho. Mas aí passou um samaritano, considerado herege, descrente, pois ele não era religioso. E o que ele fez? Ele se compadeceu daquele rapaz. E naquela compaixão, naquele amor ao próximo, mesmo sendo considerado um herege, ele pegou aquela criatura, colocou no seu cavalo, na sua condução, enfim, e levou até uma pousada, que hoje a gente vai usar esse termo, levou até uma pousada, pediu para que a pessoa que lá estava cuidasse daquele infeliz, deixou um dinheiro lá e ainda disse: quando eu passar na volta, se por acaso ele tiver dado mais consumo financeiro, eu irei ressarcir. Então vejamos nós, o sacerdote passou, o levita passou, mas o samaritano. Então esta ideia nos remete exatamente no que aconteceu aqui, nessa história que Jesus conta, que Jesus narra, que Jesus sempre escolhe situações assim, para que a gente possa refletir com muita propriedade todos esses textos em que aqui ele deixa. Então, quando ele diz que aquele fariseu de vida irrepreensível atingiu a posição de imenso respeito público, ele passava o dia todo no templo, entre orações e jejuns incessantes. Conhecia a lei como ninguém. Mas, quando passava nas ruas também, a estima que ele tinha era tão grande por aqueles que lá estavam, e as crianças até se curvavam para poder fazer a sua reverência diante desta criatura. O João está nos dizendo que o samaritano mostrou ser livre de preconceito,
já que a condição da vítima não dava para saber de qual tribo ele era. Isso mesmo, João, muito obrigado. Exatamente. Nós não sabemos, porque Jesus não nos diz que quando aquele samaritano olhou para aquela criatura, ela não perguntou de que tribo ela era. Exatamente. Então, exatamente como esse nosso irmão, ele considerava as pessoas como impuras, aquelas pessoas que não estavam na mesma condição dele, porque, como ele diz aqui, vestia a túnica sem mancha. Olha só, então ele se sentia fisicamente puro. Aqui nesta explicação do nosso mestre, ele quer nos dizer exatamente, ele vestia uma túnica sem mancha, ou seja, de perfeita limpeza exterior, mas, todavia, por dentro não havia exatamente aquilo que ele aparentava fora. E aí ainda o João está dizendo que desacordado não dava para saber nem pelo sotaque. Da mesma forma, ele estava nu e não denunciava pela roupa aquilo que ele realmente, a quem ele era. Se ele era nobre, se ele era um plebeu, quem ele era. Altair, boa noite, seja bem-vindo. Então, nesta nossa narrativa que estamos lendo nesta noite, vemos que essa pessoa, esse que estava ali, que poderia ser a pessoa mais indicada para ajudar, socorrer as vítimas daquela epidemia, mas ele não tinha tempo de ouvir aquilo que estava sendo intuído para ele. Aquele anjo que chegou até ele não tinha condição de lhe passar, pois ele estava completamente ocupado naquilo que ele fazia. Então, muitas vezes, nós também nos detemos em certas situações e não olhamos ao nosso lado, não olhamos para frente, não olhamos para o lado e nem para dentro de nós. Porque muitas vezes nós ainda estamos precisando de ajuda para que a gente possa ter força para ajudar o outro. Então é muito complicado esta maneira de sermos ainda, porque nós precisamos estar fortalecidos em nossa fé, no nosso amor ao próximo, estarmos usando daquilo que Deus nos deu, através da nossa inteligência, da nossa inspiração, da nossa dedicação, para que a gente possa, através dos nossos serviços, contribuir para com todos os nossos irmãos que estão necessitados. E aqui agora me remeteu a uma ideia que, de repente, como a gente sempre diz, elas vão brotando, né? Elas vão aparecendo. Temos, às vezes, situações, como tivemos agora da Covid, mas há muitos anos atrás tivemos a meningite. Isso foi lá em meados, agora eu vou revelar a minha idade, lá em meados de 70, 75, por aí. Então, nós estávamos trabalhando no hospital, em uma cidade aqui perto, e de repente, quem nos acolheu? Quem abriu as suas portas para dar hospedagem, para dar atendimento a todos os trabalhadores do hospital, que todos nós fomos contaminados, foi o padre. O padre abriu a sua sala, um salão que ele tinha um pouquinho mais espaçoso. Lá foram providenciados leitos, fomos todos colocados ali, e ali nós fomos atendidos durante uma semana, recebendo toda a medicação, porque nós precisaríamos ficar isolados. Como agora
os nossos irmãos da Covid, também necessitavam deste amparo. Então nós vamos ver as comparações que nós podemos fazer. Não estamos julgando de forma alguma, mas nós vimos trabalhadores da saúde que se desdobravam, que passavam horas e horas incansáveis ali trabalhando e dando de si para com os nossos irmãos. Quem eram eles? Ninguém sabe, ninguém via, ninguém perguntava, apenas queriam que esta criatura tratasse do seu enfermo da maneira que ele realmente necessitava. Se ontem ele trabalhou no bem, não queremos julgar, não queremos saber, como acabei de dizer, mas hoje ali trabalhando e atuando como um anjo vestido de branco muitas vezes para curar os nossos irmãos, como este aqui, que fora um velho ladrão, que ele queria se transformar, era um criminoso, mas que hoje ele se encontrava disposto à transformação. Nós, que aqui estamos, temos a oportunidade de conhecer a doutrina, podemos também arregaçar as nossas mangas e começar a colocar no nosso dia a dia esse amor ao próximo. Silvia, boa noite, seja bem-vinda. Ah lá, João está dizendo que por motivos alheio à razão, alguns desses profissionais ainda eram agredidos. Sim, sempre tivemos estes problemas, entre aspas, dentro da nossa profissão. Nunca nós tivemos situações igual a essa da Covid. Esta foi realmente e está sendo uma prova muito grande que nós temos que passar. E como está dito na última questão do Livro dos Espíritos, e no capítulo 13 e 18 da Gênesis, está exatamente dito que esta situação em que nós estamos passando não é para uma cidade, nem para um povo e nem para um país. É para todos. Todos nós estamos passando pela mesma situação. Então, todos nós temos que ter força, fé e lutar, porque, como diz aqui, o nosso mestre diz: se o amor cobre a multidão dos pecados, o serviço santificante que nele se inspira pode dar aos pecadores convertidos ao bem a companhia de anjos antes que os justos ociosos possam desfrutar o celeste convívio. Como é importante nós estarmos ligados, muitas vezes, com essa espiritualidade. Que possamos nós podermos estar sempre com ela, porque muitas vezes nós não precisamos ficar orando o tempo todo, ficarmos o tempo todo, como fazem alguns irmãos da outra crença com um terço na mão, fazendo orações repetitivas, horas e horas. Claro que eles acreditam nisso, o momento é deles, respeitamos sim, mas para nós, o verdadeiro contato que podemos fazer com Deus, com o Mestre Jesus, com os nossos protetores amigos, que não podemos esquecer deles, que estão aqui juntos de nós e que são eles os primeiros a estarem em contato para que a gente possa solicitar, agradecer, louvar. Não podemos nos esquecer deles. Este contato nosso pode ser pequeno, pode ser simples. E quando eu digo em simplicidade de oração, eu sempre me lembro do Zé.
Talvez vocês já conheçam essa história, essa narrativa, muito pueril também, mas eu acho que vale. Quando Zé, todos os dias, na hora da sua refeição, ele tirava um tempinho e dava uma corridinha até a igreja. Chegando lá, ele entrava, chegava no altar, ele olhava e dizia: Oi, Jesus, eu sou o Zé, eu vim te ver. E aí ele saía e ia embora. O sacristão, vendo ele entrar e sair, desconfiado, como somos todos nós, na maioria das vezes, eu também me incluo, e aí o sacristão foi lá falar com ele. Escuta, moço, o que você faz todos os dias que você chega até aqui, fica 1 segundo e já volta? O que é que você faz aqui? Qual é a sua intenção? E aí o Zé, muito simples, diz: Ai, moço, sabe o que acontece? Acontece que eu não sei rezar igual vocês, que falam palavras bonitas, pessoas que têm aquele dom, né, para fazer as orações. Eu não tenho nada disso, eu sou praticamente analfabeto. Então, como eu não sei ler, não sei estudar as orações e tudo mais, eu chego até ao altar, olho para ele e digo: Jesus, eu sou o Zé, eu vim te ver. Apenas isso. Então, conta ainda esta narrativa que um dia o Zé ficou doente, foi hospitalizado. Como ele era muito simples, não tinha amigos, só tinha uma irmã. E a irmã todos os dias ia lá visitá-lo. Conversava com ele, mas ela estava também preocupada em ver uma cadeira do lado da cama dele. E foi tirar. Ele disse: não tire essa cadeira daí, não. Esta cadeira é para o meu amigo. Ela riu e disse: Como amigo? Você não tem amigos? Você é só? Nunca vi você conversando com ninguém? Ele disse: mas você não sabe. Quem vem aqui, senta nessa cadeira e diz assim: Oi, Zé, eu sou Jesus, eu vim te ver. Então é um conto pequenino, pueril, com toda certeza, mas ele nos remete a muitas reflexões. Para que a gente possa fazer as nossas orações, a gente precisa estar realmente ligados com o Pai Maior, com a simplicidade que existe em cada um de nós das nossas palavras. Humildemente agradecer e também pedir quando precisamos de algo, porque muitos dizem: não preciso pedir nada para Deus. Ele já me conhece, ele sabe de tudo aquilo que eu preciso. Mas com humildade, se pedirmos a Ele, Ele nos atenderá. Por isso está aqui no nosso Evangelho: batei e a porta vos abrirá. Então é isso, meus irmãos. Nesta noite, mais uma lição, mais um grande ensinamento para a nossa reflexão. E assim vamos caminhando todas as semanas, lendo um pouco mais, estudando um pouco mais e fazendo com que esses ensinamentos possam nos transformar para que um dia consigamos alcançar a angelitude tão almejada por nós. E na próxima semana será o capítulo 27, dia 29. O dom esquecido. Então, mais uma reflexão para a nossa noite do dia 29/7. A última sexta-feira do mês. Então, agora vamos colocar aqui na nossa tela os nossos irmãos que deixaram o nome para as orações. Como eu digo, toda semana, quem quiser colocar nomes aqui, por favor, coloque o nome todo da pessoa que desejamos fazer as nossas orações, nossas vibrações, e aquelas que já colocaram. Desde o dia 21 de janeiro, elas permanecem aqui, elas não são retiradas. Então, aqui na nossa tela agora, já se encontram todas aquelas pessoas. E além dessas, eu já coloquei algumas também de algumas pessoas que nos pediram orações
pelos entes queridos, são os seus familiares. Então agora nós vamos elevarmos o nosso pensamento a Deus, colocando um copo com água, se aquele que desejar, para que ela possa ser fluidificada através dessa espiritualidade benfazeja, dessa espiritualidade amiga. Mais uma vez, minha gratidão pelas reflexões que nos foram transmitidas. Muito obrigado, meu irmão. O Jefferson está nos agradecendo. Mas vamos agora, então, unir os nossos pensamentos para que possamos agradecer. Agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer a essa espiritualidade que certamente estiveram conosco nesta sala virtual, onde pudemos colocar os ensinamentos do Mestre Jesus, quando fazia o Evangelho no lar de Simão Pedro, onde lá estavam os nossos irmãos para aprenderem, tanto quanto nós, esses seus ensinamentos. Agradecemos, Senhor, por tudo que temos, por tudo aquilo que ainda podemos conseguir através dos nossos esforços. E também, Senhor, Mestre e Pai, pedimos a todos, inclusive pedimos também a Dr. Bezerra de Menezes que coloque suas bênçãos sobre essa água, que está para nos incentivar-nos na luta, para colocar o remédio necessário para cada um de nós, para o corpo físico, pois para o espírito esperamos, Mestre, Pai, espiritualidade, que derrames as bênçãos sobre cada um de nós, que possa tocar os corações daqueles irmãos que não têm um leito para poder deitar, aqueles irmãos que não têm um lar para voltar, aqueles que se encontram nos asilos, aqueles que também se encontram nas casas de repouso, nossas crianças nos orfanatos, enfim, Senhor, todos aqueles que de alguma forma esqueceram de Ti ou ainda não podem, pela condição física que possuem neste momento, lembrarem de Ti, mas que seus corações possam ser aquecidos de tal forma que eles se sintam tocados pelo Seu amor. E assim, Senhor, agradecidos que estamos, ainda te pedimos que conceda-nos a serenidade para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que nós ainda podemos, mas também nos dê sabedoria, Pai, para que possamos perceber a diferença entre elas. Obrigado, Mestre, obrigado, Jesus, obrigado a todos os nossos irmãos que estiveram conosco e que na próxima semana estejamos aqui, em paz, saudáveis, para o nosso próximo encontro. Obrigado a todos que estiveram conosco, muita gratidão, e todos os nomes que foram colocados aqui agora serão transferidos para a nossa lista de oração, mas nesta noite já foram recebidos pela espiritualidade maior. Então, meus irmãos, boa noite, ficam em paz, que o Mestre Jesus esteja conosco, nos dando força para mais uma semana e que o nosso encontro possa ser, como foi hoje, alegre, feliz, com muito entendimento, muita reflexão para o nosso crescimento. Boa noite, um beijo no coração de cada um e até a próxima semana, se Deus assim o permitir, e Ele há de querer, com toda certeza. Boa noite a todos. Até!